Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Pois, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Pois, eu sou Marco Álvares. Peraí, você tá com um problema na língua ou você tá falando por isso? Peraí, você tá imitando o Henrique ou você tá tentando falar português? Ai, pois. Tu és giro demais, hein? Giro demais. Pois muito bem-vindo a todos que estão comendo cacetinha brasileiro, hoje está comendo pastel de nata, a mais um Iconicast, e hoje com o senhor Vitor Cafage. Você está rindo ainda? Ai, morreu. Desculpa. Morreu. Sim, Vitor Cafage, finalmente. Sim, hoje recebemos o grande Vitor Cafage, e esse quadrinista incrível, tanto quanto pessoa quanto profissional, que tem uma história incrível, muito gostoso, foi muito legal conversar com ele, receber ele, conhecer um pouquinho da trajetória dele e também aprender a como ser uma pessoa persistente, uma pessoa consistente e uma pessoa de coração de ouro, não é verdade, Marco? É um amante dos quadrinhos, né, cara? Amante dos quadrinhos, exatamente. E como sempre, Henrique, a gente precisa pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal do YouTube e ativarem aquele sininho lá, sabe? Aquele sininho que te avisa por e-mail quando sai o novo Iconicast. Faz blim blim. Uhum. Sininho de Belém. Sininho de Belém. Ah, entendi blim blim. Não, eu falei blim blim, agora eu falei Belém. Ok. E tens problema de audição? E também, ignorando o Henrique, nos avalie no iTunes. Alimente o coração do Henrique Lira com estrelinhas de iTunes, por favor, gente. Devo lhe dizer que comer estrelinhas é a melhor coisa pela manhã com um pãozinho. Eu não sei imitar português de Portugal, não sei. Eu só sei. Esse é meu Rick. Esse é meu Rick. Ai. E antes de começar o nosso episódio hoje, não se esqueçam de deixar o seu recadinho na garrafa aqui embaixo, o link tá na descrição, a gente vai ler eles no final do episódio. E também depois dos recados a gente vai deixar uma mensagenzinha para acalentar o vosso coração. E eu espero que todos gostem desse novo episódio, seja você alentejano ou não. Seja lá o que isso significa. Vamos lá. Alentejano, além do Tejo, tem o Rio Tejo, tem gente que mora além do Tejo, alentejano, pois. Vamos pro episódio, gente, obrigado. Vamos pro episódio. Você é um cara do campo, você é um homem fugere urban, como que é? Não, eu sou meio lento mesmo. Eu não sei, eu não uso muito. Tipo, eu tive 2 celulares na vida. Um deles foi aquele que tinha uma lanterninha. E eu fiquei muitos anos com ele. Aí agora eu tenho esse outro e eu quase não baixo nada, não baixo nenhum aplicativo. É tipo celular de pai, assim, sabe? Tem aquele monte de coisa que você não sabe o que serve, que ele baixou sem querer. É tipo isso. Que é o tijolo, né? Cai no piso, quebra o piso. Não quebra o celular, quebra o piso. Quebra o piso. Esse que é bom. Que nem geladeira de vó, né? Aquela geladeira bege que te dava choque se você tentava abrir sem chinelo. Tipo esse. Que demais, cara. Mas você não tem afinidade com tecnologia ou você simplesmente não se importa? Eu não me importo, cara. Eu não me importo mesmo. Eu não sei... Eu sou péssimo com... sei lá... Tipo, eu não sei qual que é o modelo do meu celular. Ele é um Sony preto pra mim. Sony preto? Eu não sei qual que é meu computador. Eu não sei reconhecer carro. Eu não sei se eu saio na rua, você me fala que carro é aquele. Eu não sei. Eu sei Fusca. Eu sei Ford Ka antigo, que um amigo meu tinha Ford Ka, aí eu pegava carona pra faculdade, mas os restos de carros todos pra mim são iguais, são completamente iguais. Eu não sei modelo, não sei marca, não sei nada. É falta de interesse mesmo, sabe? Eu acho. Totalmente, cara. Eu acho que nas histórias de Sherlock Holmes, né, ele era engraçado que ele não sabia quais eram os planetas, sabe? Ele não tinha conhecimento teoricamente básico, porque ele falava que isso não tinha utilidade nenhuma pra ele só focava em coisas importantes. Eu lembro dele falando isso logo no primeiro livro, ele fala uma coisa assim, que o Watson pergunta pra ele, e ele fala, não, eu não tenho interesse nisso. Pra quê, né? Ter esse tipo de informação. Agora você me pergunta, tipo, todos os desenhistas do Homem-Aranha desde 1963, eu sei te falar, pelo menos os principais e tal, você reconhecer, mas é coisa de interesse mesmo, coisa que interessa pra gente, eu me fixo bem, mas outras... Minha irmã, por exemplo, você solta ela na cidade, ela não sabe o nome de uma rua. Você vai lá
Em casa, assim, ela não está perdida, assim, ela não sabe onde é que ela tá. Que demais. Cara, e ainda mais hoje que... Bom, eu acho que a gente usa muito tecnologia como muleta. Eu, pessoalmente, faço isso. Eu terceirizo a responsabilidade de ir pros lugares pro Waze, pro Google Maps agora, entendeu? E a gente para de se esforçar em aprender as coisas. Eu ouvi dizer que os taxistas de Londres, para que eles consigam se tornar taxistas, eles têm que passar por um teste de mapa. Eles têm que conhecer não sei quantas regiões de cabeça, senão eles não podem ser taxistas. Mas é o mínimo que devia ser cobrado, né, cara, realmente. Mas os aplicativos de localização hoje ajudam demais, isso é fato. Eu consigo mais ou menos usar eles. Eu acho que o Marco tá precisando de um aplicativo de localização pra ver se ele sai um pouco de casa, pelo menos. Não é esse o problema. Essa é outra história, outro problema. E, cara, é um prazer enorme poder ter você aqui hoje com a gente. Obrigado pelo seu tempinho. Que é isso. Obrigado a você pelo convite. Que nem eu falei, eu tô sempre lendo os seus textos. Eu recebo por e-mail aqui, tem vários aqui que eu deixei salvo e tal, eu gosto muito. Porra, obrigado, cara. Obrigado, fico lisonjeado. Eu fico até vermelho, na verdade. Ainda bem que não tem câmera. Não, tem uns que eu até mostrei pra minha esposa, assim, teve um que você falou que era sobre a questão de equilibrar a vida social com o trabalho, com outras coisas, e como é que cada hora você acaba tendo que dar atenção mais pra um ou pra outro, Sim. esse equilíbrio é meio falso. Lembra desse? Com certeza. Então esse mesmo eu mostrei pra ela, que é uma coisa que a gente conversava bastante desde que a gente casou, que ela não entendia muito bem como é que isso funcionava, sabe? A hora que eu tinha que focar no trabalho e ficar meio que 2 semanas sem sair de casa e pensando só nisso. Aí esse texto até mostrei pra ela entendeu melhor. Até trabalhando junto comigo também, ela conseguiu entender melhor essa questão de tem hora que realmente que não dá, que você tem que focar numa coisa só. E assim que, na verdade, você vai conseguir o equilíbrio, né? Cada hora focando mais em um ou em outro. Teve um no arco e flecha também que você fez uma vez, que ficou bem legal também. Obrigado. Tem vários. Eu gostei bastante. Você tá me deixando encabulado, por favor. Vou parar, então. Obrigadão, Vitor. Fico muito feliz, cara. Bom, não posso dizer menos do seu trabalho, que é maravilhoso, né? Já que você me deu um abraço virtual, vou te dar outro. O trabalho que você vem fazendo é incrível, cara. E as coisas que você tem conquistado são merecidíssimas. E eu queria te perguntar, por quê? Por que quadrinhos, Vitor? Você poderia se expressar em diversas outras mídias, né? Você poderia ter sido um ilustrador, um animador, você poderia ser um sushi man, de repente. Por que você foi cair aí no mundo dos quadrinhos? Porque eu não sei fazer sushi, né, cara? É um ótimo motivo. Não, na verdade, quadrinhos sempre foi muito parte da minha vida, assim, desde pequeno, sabe? Eu tenho um irmão mais velho, o Enzo, ele é 4 anos mais velho, o Enzo aprendeu a ler bem novinho mesmo. 3, 4 anos ele já sabia ler, apareceu na televisão e tal. E muita dessa leitura era estimulada pelos meus pais com quadrinhos. Então eles compravam as revistinhas da Turma da Mônica, da Disney, da Luluzinha, etc. Então quando eu nasci, né, 4 anos depois do meu irmão, já tinha muito quadrinho lá em casa. E meus pais já estavam acostumados a presentear a gente com quadrinhos, às vezes até comprar a gente com quadrinhos. Tipo, negociar. Tinha que ir no médico, ou tinha que cortar o cabelo, ou qualquer coisa do tipo, meus pais, pra recompensar a gente, davam uma revistinha em quadrinho. Olha aí. Meu pai odiava que a gente ia pra excursão de colégio, ele achava super perigoso e tal. Falava, não, você prefere ir pra excursão, ou você prefere esse super almanaque da Marvel? Subornou. O almanaque da Marvel, lógico. Aí eu sempre tive muito quadrinhos lá em casa, sempre li desde pequeno, e quadrinhos com isso acabou virando uma coisa realmente bem importante na minha vida, porque eu era aquele menino mais de apartamento mesmo, eu quase não saía de casa, ia pra escola, não tinha muito amigo, assim, quando eu era bem pequeno, então os quadrinhos eram meio que meus companheiros, assim, também. E já ficando um pouco mais adolescente, assim, eu conheci meu melhor amigo por causa de quadrinhos. Ele tava desenhando o Wolverine, assim, uma hora na sala de aula, na 5ª série, e ninguém conhecia o Wolverine naquela época. E aí eu falei, nossa, esse é o Wolverine. A gente nem falava X-Men, a gente falava X-Men. O Wolverine não era o Wolverine, era um trem, a gente não sabia falar nada. Não tava falando inglês, né? Era tudo do nosso jeito, né? Então, o quadrinho me trouxe muita coisa, sabe? Às vezes, quando eu precisava fazer uma coisa que eu precisava tomar muita coragem, eu pegava aquela revistinha do Homem-Aranha, que ele tinha que enfrentar um desafio enorme e tal. Então, eu lia essa revistinha antes, aí eu ficava, nossa, eu consigo fazer isso, eu consigo pegar o telefone e ligar pra uma pessoa, que era um desafio enorme. Que demais. Então, assim, quadrinhos, e com isso eu sempre fui desenhando também, né? Eu gostava de desenhar os personagens, fazer minhas próprias historinhas. Então,
acho que foi natural. E hoje eu sinto que eu faço quadrinhos, de certa forma, pra tentar retribuir tudo que os quadrinhos já me deram, sabe? É que nem eu falei, eles me faziam companhia quando eu tava sozinho, me ajudavam a superar desafios, me trouxeram meu melhor amigo. A minha esposa, de certa forma, eu conheci ela por causa de quadrinhos também. Então, quadrinhos já me deu muita coisa. Então, hoje eu sinto que eu faço quadrinhos pra tentar retribuir isso, pra tentar fazer histórias que sejam importantes pra outras pessoas. Igual essas histórias que eu li quando era pequeno foram pra mim. Então é meio que isso. E a linguagem acabou sendo essa por natural. Acho que eu já nasci cheio de revistinha em casa, cheio de quadrinhos. E eu sempre gostei de desenhar historinha. Eu não era daqueles meninos que desenhavam tipo um carro, desenhavam um avião. Eu pegava um monte de papel, dobrava e queria desenhar em forma de revistinha em quadrinhos. Então acho que foi bem natural mesmo começar a fazer isso. E hoje eu continuo fazendo com esse pensamento que eu falei, de, sei lá, de ser importante na vida de alguém, de fazer a diferença na vida de alguém com essas histórias. Incrível, Vitor. E o que mais te encanta desse mundo de quadrinhos, tá? Ai, cara, acho que é legal, assim, como um cara que faz quadrinhos, é a liberdade que você tem e o fato de você conseguir fazer do seu jeito meio que sozinho, sabe? Se eu fosse fazer animação mesmo, eu acho que eu ia precisar de outras pessoas para praticamente tudo. E quadrinhos é aquela coisa que você consegue fazer sozinho, né? Uma história em quadrinhos. Ela só vai estar completa mesmo quando outra pessoa lê aquilo. E, sabe, tirar as ideias dela a partir do que você fez. Mas produzir uma revistinha é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Desde pequeno eu fazia isso. Eu dobrava as folhas, eu mesmo grampeava e tal. Em 2010 eu fazia zine de R$2 e saía vendendo. Então, eu acho que essa liberdade que você tem, essa capacidade que você tem de fazer absolutamente qualquer coisa numa história em quadrinhos, não tem orçamento, assim, tirando, claro, a parte da gráfica, mas o que tá lá na página, o que tá desenhado lá, você pode fazer qualquer coisa com aquilo. Então, eu acho que talvez seja isso. Eu acho que o Homem-Aranha tem um papel muito grande nisso tudo, sabe? É um personagem que eu conheci desde pequeno e, que nem eu falei, me dava muita força. E o lugar mais fácil de eu achar o Homem-Aranha era em quadrinhos. Por mais que tivesse o desenho animado na TV, muito longe ainda de ter os filmes e tal, mas o quadrinho é aquela coisa super acessível, era barato também, né? Você ir na banca, pra mim, era o máximo. Ontem mesmo eu passei por uma avenida que é perto de onde eu morava quando eu era pequeno, e isso me trouxe tanta recordação de uma banca que eu comprava quadrinhos quando eu era pequeno, tá lá até hoje. Aí eu passei por essa banca e falei, nossa, eu comprei Tormento do Homem-Aranha, número 1, lá do Todd McFarlane, nessa banca. Eu lembro que era tipo perigoso atravessar a avenida onde ficava essa banca, porque tinha muito carro e tal. Então eu lembro de eu pequenininho, era uma aventura ir lá pra comprar revistinha. Eu lembro de eu voltando da aula de tarde, de noite, eu estudava à tarde, então à noite a gente passava na banca e comprava as revistinhas novas. Era bem legal, acho que muito disso eu peguei com meu irmão, sim. Que incrível, cara. Que bonito escutar isso. É uma relação muito pessoal que você tem, então, com os quadrinhos, né? Bastante. Eu sempre senti que era uma coisa muito minha, sabe? Muito... porque meus amigos, até hoje mesmo, ninguém trabalha, meus amigos mais próximos não trabalham com nada relacionado a isso. Meus amigos são advogados, engenheiro, administrador de empresas. Então, é uma coisa que sempre foi minha. O quadrinho é uma coisa minha. É engraçado, há tempos atrás eu não gostava de conversar sobre quadrinhos com outras pessoas. Eu não queria saber a opinião dela sobre os quadrinhos, eu só queria que fosse uma coisa minha, sabe? Entendi. Você é quase que egoísta em relação a quadrinhos. Tipo isso. Quando tem um quadrinho muito legal, assim, que eu gosto, assim, eu nem saio falando pras pessoas dele. Eu guardo ele só pra mim. Não, mentira, até que eu sou mais generoso nessa parte hoje. Mas eu sempre tive essa sensação de que aquilo, sei lá, quando você conhece uma banda nova e não foi ninguém que te apresentou ela, e aí você sente, pô, essa banda é minha, cara. Você tem um pouco até de ciúminho quando ela tá sozinha, assim, você fica, não, que droga, agora todo mundo gosta daquela banda que era minha. Entendi. Você quer possuir, né, a mídia. Exatamente. E acho que sempre foi uma coisa, assim, muito importante pra mim, por mais que seja, sabe, eu não entro em assuntos tipo, Marvel, DC, o que aconteceu nessa história e tal, mas o quadrinho, em geral, é uma coisa muito, muito importante na minha vida. E o que de contar essas histórias, principalmente as suas histórias, por que é tão importante pra você contar essas histórias? Quando eu comecei a fazer quadrinhos, minha ideia era desenhar pra Marvel. Eu queria simplesmente ser um desenhista da Marvel, ganhar em dólar, ter esse prestígio de falar, eu desenho pra Marvel. Né? Que na época já tinha vários caras que faziam isso daqui do Brasil mesmo, e você sempre via reportagens sobre o Mike Deodato, o Roger Cruz, vários caras que eram os caras que desenhavam pra editoras de fora. Eu queria isso. Só que quando eu comecei a desenhar, eu vi que eu ia precisar treinar bastante, né?
quando eu decidi que eu ia fazer isso, eu tinha 2 empregos. Eu decidi deixar um desses empregos para ter tempo de desenhar e continuar com o outro. Quando eu comecei a desenhar, eu vi que eu ia precisar de mudar bastante as coisas para me encaixar nesse estilo mais Marvel, assim. E foi nessa época que eu criei o Penny Parker, que era uma tirinha fazendo uma paródia assim, do Homem-Aranha, era uma coisa meio Homem-Aranha, meio Calvin Harold, que eu postava no Orkut, depois num blog. E eu fiz essa tirinha só para me condicionar a desenhar sempre, para treinar, principalmente como contar uma história através dos meus desenhos, e também a ter coragem de mostrar esses meus trabalhos, né? Ter coragem de postar e receber as críticas que viessem e tal. E acontece com o Penny Parker, eu mudei um pouco essa minha ideia. Eu vi que não ia ficar 100% satisfeito se eu só desenhasse histórias escritas por outros caras e que saíssem nas revistas da Marvel, etc. Eu senti que eu queria continuar contando minhas histórias, porque o retorno que eu estava tendo com o Penny Parker era muito legal. Eram historinhas, tirinhas que eu fazia e tal, e o pessoal comentava, mandava e-mail, e eram umas coisas legais, tipo, eu postava as tirinhas toda quinta. Aí vinha um cara que escrevia um comentário, tipo, quinta-feira virou meu dia favorito da semana, porque é o dia que tem a tirinha do Penny Parker. Tinha uma tirinha que eu fiz, que o cara falou assim, voltei a conversar com o meu pai depois de tantos anos, por causa dessa tirinha do Tio Ben que você fez. Então, esse retorno que eu tinha, por mais que fosse poucas pessoas lendo, né, se eu fizesse uma revistinha da Marvel, ia ser milhares de pessoas comprando, e agora essas tirinhas tinham, sei lá, 50, 100 pessoas lendo, mas elas faziam alguma coisa na vida das pessoas, sabe? Elas tinham, para algumas dessas pessoas, elas eram realmente importantes. Então eu senti que era mais legal para mim, nem que fosse mexer com a vida de 5 pessoas, do que fazer uma historinha, desenhar uma história que, sei lá, 10 mil pessoas fossem comprar, mas que elas iam comprar e, tipo, ler aquilo e guardar e nunca mais pensar naquela história. Por entretenimento. Então, eu preferia, exatamente, ou por colecionismo até, sabe? O cara, às vezes, nem tá gostando mais daquilo, mas ele quer continuar fazendo a coleção, então ele vai comprando aquele trem. Entendi. Eu percebi que era mais legal pra mim contar essas minhas próprias histórias, que nem eu falei, nem que chegasse pra 5, 10, 15 pessoas, mas que realmente fizesse alguma diferencinha, assim, pra elas. Era mais legal do que ganhar em dólar. Eu fiquei curioso, porque você falou que não tá muito aí pra tecnologia, essas coisas, né? Não se dá muito bem. Só que ao mesmo tempo você fez a webcomic, né? Você começou a publicar tudo na internet. Foi meramente pela acessibilidade, que não tinha como você se publicar e era a forma que você tinha, ou você já estava, sei lá, prevendo o futuro? Porque é uma realidade hoje em dia, né? Das pessoas terem acesso aos quadrinhos pela internet. Era muito porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Boa! Porque quando eu decidi que eu ia fazer quadrinhos, assim, que eu larguei um dos empregos e falei, vou fazer isso agora, eu fiz uma historinha de 4 páginas do Homem-Aranha na faculdade, com a Mary Jane, com a Gwen, assim. E eu falei, vou desenhar isso aqui só pra treinar. E eu tentei desenhar bem nesse estilo, super-herói mesmo, clássico e tal. E não ficou legal, não ficou nem um pouco legal. Então essa história eu guardei ela na gaveta e nunca mais vi ela. E aí eu senti que eu precisava treinar de alguma forma. E então quando eu começo a fazer o Penny Parker, eu tanto não sabia de nada, que eu posto ele na minha página pessoal do Orkut. Então eu não crio uma comunidade, não faço nada. No meu perfil pessoal, lá no albinho de fotos, eu começo a colocar essa tirinha lá, só para os meus amigos verem. Porque, que nem eu falei, minha ideia não era, tipo, ser conhecido por aquilo, era realmente treinar, tá aprendendo a fazer quadrinhos ali. Então bastava que meus amigos vissem e tal, e pronto. Então eu comecei a colocar essa tirinha lá, fui postando várias. Aí, quando a única divulgação que eu fiz na minha vida foi na comunidade do Homem-Aranha que tinha no Orkut na época. Eu fiz lá com toda a minha coragem, fiz um post, um tópico novo lá no chat deles, e falei, tô fazendo essas tirinhas aqui, quem quiser dar uma olhada e tal. E eu fiz isso com muito medo, porque, sei lá, não sei se vocês já perceberam, na internet tem muito ódio por aí. Sim. E desde aquela época já tinha, sabe? Então, essa comunidade do Homem-Aranha era uma coisa assim, saiu uma revistinha nova, os caras detonavam, falavam, que bosta, essa revista é uma droga, na minha época era bom, vou matar esse roteirista, vou acabar com a esposa e a família do desenhista. Ô, louco. Não sei o que, tinha muito ódio ali, muito ódio. Então, quando eu postei isso lá, eu até postei, desliguei o computador e saí correndo de casa. Literalmente? Literalmente, eu fui pro cinema, eu assisti Hancock nesse dia. Olha que droga. Olha aí. Aquele filme do meu... Eu desliguei o computador, fui ver o filme, voltei, aí liguei o computador e vi que o pessoal tava gostando das tirinhas. E aí, nisso, que eles me falaram, por que você não coloca isso num blog? Tira do Orkut e tal, e coloca num blog. Foi a partir disso que eles falaram, eu falei, vamos ver o quão difícil é fazer um blog. E aí eu vi que era fácil, e fiz o blog e tal.
Então, assim, essa coisa de fazer na internet foi muito isso. Eu não era uma coisa que eu falava, vou ganhar dinheiro com isso, eu vou vender e tal. Era uma coisa que eu estava fazendo para treinar. Então, o jeito que eu faço, e que eu falei, tomando coragem de mostrar para as pessoas. Então, o jeito de mostrar para as pessoas mais fácil era no meu Orkut e depois no blog. Foi bem por aí. E eu nem explorava muito a questão da tela, da interface, de nada. Era uma tirinha que podia estar no papel também. Uhum. Você se considera um cara muito tímido? Eu sou bastante tímido. E você acha que o quadrinho de alguma... Você acha que o quadrinho te ajudou a ir vencendo a timidez? Me ajudou a vencer a timidez? Não sei, cara. Me ajudou a me aceitar melhor como eu era, sabe? Todos os personagens que eu gostava eram tímidos. O Homem-Aranha, que, né, é a principal referência assim, dos quadrinhos, que é um personagem que eu li desde pequeno, que eu me identifiquei bastante com ele, era um cara super, super tímido também. Então eu acho que, não sei se ela me ajudou a ser menos tímido, mas ela, com certeza, os quadrinhos, principalmente do Homem-Aranha, me ajudaram a me aceitar como uma pessoa tímida, mas ver que não tinha nada de muito errado com isso. Sem dúvidas. Você sente que os quadrinhos, de alguma maneira, te salvaram e você quer fazer o mesmo com os outros agora? É bem isso, é bem por aí. Eu não sei o que seria, assim, se eu sei lá, eu não sei o que eu tô fazendo agora, às vezes eu fosse até muito mais bem sucedido se nunca tivesse lido uma história em quadrinhos na vida. Mas eu não sei, não faço ideia. Eu não faço ideia como seria minha vida se eu não tivesse, sabe, lido bastante quadrinhos. Como eu falei, muita coisa que eu tenho hoje foi por causa de quadrinhos, né? Principalmente depois que eu comecei a fazer quadrinhos também. Eu conheci um monte de cidade do Brasil, de estados, que eu nunca ia conhecer se eu não fosse fazendo quadrinhos e sendo convidado para ir nesses lugares. Como eu falei, o meu melhor amigo mesmo, ele é meu amigo até hoje, a gente é amigo desde os 11 anos, e a gente conheceu por causa de quadrinhos, se aproximou demais por causa de quadrinhos. Sei lá, ele é um cara que realmente, eu era aquele menino muito fechado, muito de apartamento, muito que não emprestava os brinquedos pra ninguém, e esse meu amigo era um cara mais largadão, assim, a família dele era mais artista, então eles deixavam ele mais solto no mundo, então eu aprendi muita coisa com ele. E os quadrinhos foi uma coisa que uniu bastante a gente saía pro centro da cidade, pegava um ônibus com 12 anos para comprar a revistinha antiga, Super Aventuras Marvel, que tinha história dos X-Men, desenhadas pelo Dave Cockrum. Então, quadrinhos sempre foi uma coisa muito forte, assim, na nossa adolescência e tal, até na época de faculdade que a gente fez junto. Então, é bem isso, eu não sei como é que seria o quadrinho, minha vida sem ter lido quadrinhos e sem estar fazendo quadrinhos hoje. Então, se chegasse um Deus todo-poderoso e levemente relaxado e te impedisse de fazer quadrinhos pra sempre, você acha que sua identidade ia embora junto? Assim, quem que seria o Vitor sem os quadrinhos? Você não consegue imaginar isso? Eu consigo, porque eu fiquei muito tempo sem fazer quadrinhos. Eu comecei a fazer quadrinhos com 30 anos. Eu sou formado em design gráfico, e eu trabalhei como designer gráfico muito tempo. Eu tive minha empresa com meus sócios um tempo, depois eu saí da sociedade, e aí comecei a trabalhar como designer gráfico num curso de inglês bem grande que tem no Brasil inteiro. E eu gostava de fazer isso, eu gostava dessa parte de design. Nesse curso de inglês eu fazia exatamente o que eu tinha estudado na faculdade. Eu fazia logomarca, fazia layout de site, fazia a campanha deles, de matrícula, anúncio de ônibus, outdoor, quando eu tinha outdoor. Então eu gostava disso, mas ao mesmo tempo eu me sentia, acho que principalmente quando eu tive estagiárias, eu senti que eu era mediano, sabe? Minhas estagiárias chegavam e elas eram muito melhores que eu. Elas estavam na faculdade ainda, elas estavam bem, é verdade, elas estavam bem, assim, é porque eu fiz faculdade numa época que estava meio em transição, minha faculdade não tinha computador ainda, de design gráfico, então era aquela coisa assim, a gente aprendia por fora, mexer no Corel, no Photoshop, e aí, mas era aquela coisa meio, era industrial, com habilitação, programação visual. Mas não era aquela coisa assim, você aprendia sozinho em casa e tal. E aí, quando eu tinha estagiárias, elas chegavam, eram aquelas meninas que já chegaram na faculdade, na mesma faculdade que eu estudei, e já tinha computador, e todo mundo já sabia de tudo. A agilidade que elas tinham para fazer a coisa era muito grande. O jeito delas de pensar e de achar referências, de achar fonte e tal, era muito diferente. Então eu falava assim, cara, como designer, ok, é legal e tal, mas eu sou só mais um. Formam-se vários iguais a mim no ano aqui, só nessa faculdade. E a cada ano esse pessoal tá ficando melhor e tal, a coisa tá muito dinâmica. Então eu não sentia nada demais, eu me sentia bem mediano, bem só mais um. E aí, com isso eu falei, não, acho que com quadrinhos eu consigo fazer uma coisa que eu possa realmente ter algum diferencial, consiga, sei lá, contar as histórias que só eu posso contar, de um jeito que só eu consigo contar. Então eu acho que se não tivesse entrado, né, nesse momento, tido essa decisão,
de sair de um dos empregos e tentar fazer quadrinhos, eu ia estar trabalhando como designer. Na época, inclusive, eu ia até ganhar uma promoção muito grande. Eu era o designer gráfico e eu ia virar diretor de comunicação da empresa. Eu ia basicamente passar meu dia atendendo telefone, mandando e-mail, etc. E eu não tenho muito esse perfil, mas eu ia ganhar muito bem. Então eu lembro que eu estava bem nessa dúvida, cara, se eu não fizer isso agora, daqui a pouco eu estou comprando um apartamento, eu vou ter responsabilidades que não vão me deixar arriscar, sabe? Não vão me deixar parar para tentar fazer quadrinhos. Então eu resolvi não aceitar esse emprego, comuniquei para eles que no final do ano eu ia sair da empresa e para tentar fazer quadrinhos. Então não sei como é que seria hoje isso. Acho que em algum momento eu ia tentar fazer quadrinhos, sabe? Se não tivesse sido nessa época, com 30 anos, não sei, 5 anos depois eu ia parar e falar, cara, eu tenho que fazer isso. Aí se não fosse nessa época, 5 anos depois eu ia parar e falar, cara, eu tenho que fazer isso. Eu não sei, em algum momento eu ia ter que parar e tentar fazer quadrinho. Caramba, que incrível. Eu gosto muito de você ter falado isso, porque muita gente, e eu sinto que você não tem isso, tem uma preocupação de que eventualmente vai ser tarde demais. A gente escuta, é um discurso que a gente escuta com frequência de artistas que, cara, não, eu já tenho 25 anos, eu não consigo começar a desenhar agora. Eu tenho 30 anos, eu tenho 35, tenho 40, tenho 50, tenho 60, eu não consigo desenhar agora. E você não sentiu um pouco isso na época? Como que você lidou com essa questão de, puxa, mas eu vou abrir mão de tudo que eu tenho agora pra começar a fazer quadrinhos? Eu já tinha planejado isso um pouquinho antes, então eu já estava fazendo um pé de meia que me garantisse. Eu falei assim, eu vou me dar 4 anos para tentar alguma coisa. Que nem eu falei, quando eu saio desse emprego e vou tentar, minha ideia era desenhar para Marvel. Então eu me dei 4 anos, falei, não, eu tenho um dinheirinho guardado aqui, eu tenho outro emprego ainda, então eu vou me dar 4 anos para estar pelo menos tentando fazer teste para as editoras gringas, já ter algum contato, para que alguma coisa já tenha acontecido, para eu conseguir chegar nesse meu objetivo de desenhar para o quadrinho americano. Uhum. Então eu me dei esse prazo de 4 anos para isso. E eu já vinha planejando uns 2, 3 anos antes que eu ia fazer isso. Então eu não tive tanto essa... Chegasse no 4º ano, eu vi que nada andou, nada deu certo, eu estava pronto para voltar a fazer design. A sensação que eu tinha é que eu tinha que pelo menos tentar. Uhum. E acabou que a coisa tomou outro rumo, né? Em que momento tomou outro rumo? Tomou outro rumo quando eu começo a fazer o Pony Parker. O Pony Parker me trouxe muita visibilidade pouco depois que eu saio só do Orkut e começo a colocar o blog também. O Pony Parker aparece em vários sites, ele aparece no Omelete, no Universo HQ, no Melhores do Mundo, apareceu na Globo.com, falando assim, artista brasileiro cria a infância do Homem-Aranha, como se fosse uma coisa super oficial, assim, não é? Título de BuzzFeed, né? Tipo isso. E aí com isso vieram convites, então eu participo do MSP50 em 2009 por causa do Pony Parker, né? O Sidney Guzman conhece o Pony Parker e aí ele me chama para fazer uma historinha em homenagem ao Maurício de Souza. O Valente veio daí também, o Globo me convida para criar uma tirinha para eles por causa disso. Então, no momento em que eu vi que aquela historinha do Peter na faculdade, do Homem-Aranha na faculdade não deu certo, e eu falo, o que eu vou fazer agora? E eu vejo que nos cantinhos das folhas dessa historinha do Peter na faculdade, eu tinha feito uma misturinha de Peter Parker com Calvin, e aí eu crio a primeira tirinha e decido continuar fazendo isso por um tempo. A partir daí, tudo muda. A partir daí, a Marvel passa a ser uma coisa assim que não me atrai mais tanto, mas contar minhas histórias vira a prioridade. Então, a partir daí, realmente, que tudo mudou. Cara, que fantástico. É impressionante quando a gente coloca um objetivo, ele não necessariamente pode se tornar o nosso ponto de chegada, mas sim o nosso direcionamento. Porque a partir dele, muita coisa vai acontecer no processo que pode nos levar para jornadas inesperadas, né? Isso que eu acho tão fantástico disso, da sua história. É muito legal, porque a sensação que eu tenho é que foi muito tudo na hora certa, sabe? Que eu dei muita sorte, assim. Tipo, se eu tivesse começado a fazer 2 anos antes, não ia ter tido esse livro em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza. Então eu não ia ter feito esse trabalho que me trouxe outras coisas. Então foi tudo muito, a hora é essa, sabe? Não dava pra imaginar, por exemplo, as Graphic MSP, né? O Laços, Lições. Não dava pra imaginar quando eu comecei que ia existir dali a pouco tempo essa possibilidade de você criar histórias com a Turma da Mônica, no seu próprio traço, com a liberdade que a gente teve para criar essas histórias. Não existia isso, então não dava pra você o meu sonho é fazer isso. Não existia, então como é que você vai sonhar com aquilo? Né? Então é muito isso, as coisas vão mudando e o seu objetivo meio que continua o mesmo, mas você vai se adaptando ao que está acontecendo e não deixa de ser ótimo por causa disso. Não sei exatamente o que eu estou
planejado. Caramba, cara. Eu tenho confiança de que não é um negócio simples fazer quadrinho, ainda mais no Brasil, né? Quando você se comprometeu a fazer isso, quais foram os seus maiores desafios nesse processo de se tornar um quadrinista? Onde você mais bateu a cabeça e como foi pra você? Cara, foi tudo muito natural, sabe? Muito natural, assim, não teve... Engraçado que a sensação que eu tenho é que desde 2011 pra cá eu não parei pra planejar muita coisa. As coisas foram acontecendo e eu fui pegando tudo que dava pra pegar pra fazer e tal. Então, eu acho que, deixa eu ver, o que foi de dificuldade, assim, o que foi de aprendizado, eu não sei dizer, foi talvez tudo de medo, bem natural. Talvez algum medo que você tinha algum receio em específico, do tipo, não vai ter mercado pra mim, não vou ter espaço, não... Isso a gente sempre ouve, né, cara, a gente sempre ouve, eu falei com vocês no comecinho que eu tinha preguiça de conversar com pessoas que gostavam de quadrinhos e coisas do tipo, era um pouco disso. Tinha uma comic shop aqui em BH e lá era um ponto de encontro, né, de todo mundo, assim, que gostava disso e tal, e várias pessoas queriam trabalhar com isso. Então eu lembro que eram sempre pessoas muito negativas, assim, os caras andavam com a mesma pasta debaixo do braço, já 5 anos, debaixo do sol e tal, e era sempre os mesmos desenhos que estavam lá, e era sempre as mesmas informações, falando, é impossível fazer quadrinhos em Belo Horizonte, é impossível fazer quadrinhos no Brasil, os editores não entendem o meu trabalho, e vai ver o desenho do cara era bem... O cara não tava lá pra isso. E isso me dava muita preguiça, era muito negativo. Então a gente sempre ouviu isso. Só que, como eu falei, eu tava preparado, assim, por 4 anos, sabe, só portas fechando na minha cara. Então quando eu, rapidinho, como eu falei, com o Pony Parker, poucos meses já começou a ter essa visibilidade grande, já começou a vir convite. Então isso foi muito além do que eu esperava. Eu acho que eu já tinha uma visão pessimista antes, então qualquer coisa que estava acontecendo de bom, qualquer convite que aparecia, era uma surpresa boa, era uma coisa legal. Então eu acho que me preparar pro pior foi a melhor coisa que tinha. Então, dos meus. Né, eu sou sempre assim, eu sempre vou esperando que nada de bom vai acontecer e tal. E isso aí, tem que ser estoico. As expectativas, exatamente. Baixo o máximo ainda das expectativas para que a coisa seja boa de algum jeito. Então, e as coisas foram acontecendo rápido, né? Eu começo a fazer quadrinhos em 2008. Em 2010 eu já tinha o Valente lá no Globo. Foi uma coisa, sim, muito legal que me aconteceu, porque foi a primeira vez que eu estava ganhando um dinheiro certo, assim, com quadrinhos. Não era um projeto esporádico, era um dinheiro que todo mês ia cair na minha conta, fazendo quadrinhos. E era o jornal que tinha me apresentado Calvin Haroldo. E Calvin Haroldo é, tipo, a melhor história de quadrinhos do mundo pra mim até hoje. Quando era pequeno, eu recortava as tirinhas do Calvin Haroldo, fazia meus próprios livrinhos. Eu tenho esses negócios até hoje, esses livrinhos antigos que eu fazia de recorte de jornal do Calvin. E quando o Globo me convida para fazer uma tirinha para eles, nossa, cara, eu tive pouquíssimo tempo para criar a tirinha e eu tava com um problema nas costas, que eu tava sem poder desenhar, teoricamente, na época. Uhum. O médico tinha falado que você vai ficar 1 mês sem fazer atividades físicas e sem desenhar. E aí, tipo, 2 dias depois que ele falou isso, o Globo me convida para fazer uma tirinha pra ele. Putz. Aí eu queria muito pegar isso, por essa questão do dinheiro que ia começar a entrar todo mês, e por por ser muito simbólico ter a minha tirinha no jornal que me apresentou o Calvin Haroldo, ter a minha tirinha no lugar que um dia foi do Calvin Haroldo. Então foi muito legal, eu me esforcei bastante e consegui fazer isso. Então, sei lá, foi tudo bem natural, as coisas foram acontecendo muito além do que eu esperava. Então não teve... É difícil fazer quadrinhos, assim, é demorado. Cada projeto novo que eu faço, que eu sei que mais gente vai ler, minha cabeça fica meio... acho que era mais fácil fazer quadrinhos quando eu sabia que só tinha 50 pessoas lendo aquilo, do que, sei lá, 50 mil pessoas lendo. Uhum. Mas isso é tudo coisa que eu já consegui até contornar com o tempo. Quando eu fiz a continuação de Laços, os sonhos, isso era uma coisa que estava muito na minha cabeça. Essa coisa de querer agradar todo mundo, o que eu faço para não decepcionar as pessoas que gostaram de Laços e ao mesmo tempo agradar as pessoas que não tinham gostado de Laços. Isso foi uma coisa que me surtou muito na época. Já para fazer lembranças agora, que eu acabei semana passada, isso já não me preocupa mais. Então a gente realmente vai aprendendo com as coisas e com o tempo você vai botando a cabeça no lugar e vendo o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Vitor, eu achei muito legal você citar Calvin Haroldo, porque eu acredito que são tirinhas que levam o público a sério, assim, sabe? Mesmo que tenha uma criança como protagonista, é uma tirinha bem adulta até, se você for parar pra pensar, né? Ela tem reflexões profundas e tal, é bem intimista. E eu gosto disso, que é uma característica que eu acredito que você traz muito pro seu trabalho também, né? Até no Laços, por serem protagonistas crianças, né? Eu acho que você não menospreza o público. Isso pra mim é uma das características mais
mais legais do seu trabalho também. Será que isso veio do Calvin Haroldo, que é uma característica que você pensa, você reflete sobre isso? Talvez, cara. O Calvin, eu comecei a ler bem pequeno, então eu não entendia muitas coisas, né? Eu lembro até hoje do dia que eu peguei a primeira tirinha do Calvin na minha mão, assim. E a gente comprava o Globo. Meu pai torce pro Flamengo, eu também, mesmo a gente morando aqui em Belo Horizonte. E tava notícias do time. Então domingo era dia de jogo, né? Aí papai queria ver a escalação do time e tal. Minha época muito antes de internet. 85, 86. E aí a gente comprava sempre o Globo domingo em casa. E ele tinha um encarte só de tirinhas, que era o Globinho, que era todas as tirinhas coloridas no domingo, um encarte separado e tal. E vinha a tirinha do He-Man, que era o máximo da época. E aí nessa época a tirinha do He-Man começou a sair do Calvin também. Então eu lembro até hoje que eu pegava o Globinho por causa da tirinha do He-Man, e de repente um dia eu tava no carro saindo do sítio, mais ou menos às 5 horas da tarde, eu tinha 5, 6 anos, e aí eu vi a tirinha do Calvin e falei, nossa, que legal isso aqui. E aí aquela tirinha colorida e tal, e aquele menino desenhado. E eu lembro que essa primeira tirinha eu consegui entender bem, mas aí tinha outras que eu não entendia tanto, mas mesmo assim eu achava o máximo. E hoje eu relendo, vejo outras coisas que eu não via quando eu era pequeno e tal. Tem várias leituras. Várias leituras diferentes. Acho que os filmes da Pixar têm muito isso também. Você vai no cinema ver um filme da Pixar, os melhores, assim, os bons, tipo Toy Story 3 e tal. Você vai ver que as crianças vão rir em determinados momentos, os adultos vão rir em outros momentos. E quando a gente fez Laços, logo na primeira hora que eu e a Lu paramos pra pensar na história, a gente falou, a gente quer uma história que converse com a infância de todo mundo. Então a gente quer uma história que converse com a infância de quem teve a infância há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, quem tá vivendo a infância hoje. A gente quer uma história que converse, porque Turma da Mônica é isso, Turma da Mônica é infância. Então a gente tenta colocar um pouco disso. Minha infância foi nos anos 80, então acho que por isso a história tem tanto essa carinha, esse clima meio Goonies, meio Conta Comigo, esses filmes de amigos dos anos 80. Então isso foi intencional. Por mais que a gente faça muita coisa muito de forma instintiva, essa coisa de que Laços tinha que conversar com a infância de todo mundo foi intencional. A gente parou e pensou, não, tem que ser assim. Legal. Então as referências vêm daí, o tipo de história vem daí. Então agora nas lembranças tem referências a, por exemplo, filmes dos anos 80, a desenhos animados dos anos 90. Então tem gíria que eles usavam no início dos anos 2000, nas historinhas da Turma da Mônica mesmo. Então a gente quer realmente, principalmente nessas histórias da Turma da Mônica, isso. Que ela converse com a infância de todo mundo, que ela traga à tona a infância de todo mundo, não importa quanto tempo foi essa infância. E o quanto do Vitor tá nos trabalhos que ele cria? Demais. O quanto de você ali? Muito, cara, muito em todos. O Valente é quase uma autobiografia, né? O Valente é, sei lá, 90% do Valente é verdade. Todos os personagens, todos são inspirados em pessoas que eu conheci, que eu conheço. Quase todas as situações são inspiradas em coisas que eu vivi. Então o Valente, ele é bastante. Ele é realmente, eu acho que é a coisa mais próxima de uma autobiografia que eu vou fazer na minha vida. Mas em tudo tem. Tudo. Duotone, que foi um quadrinho independente que eu fiz em 2011, tem bastante de mim, assim. O personagem principal chama Tim, que é meu apelido em casa, e ele vive uma situação ali que eu já vivi algumas vezes. A Turma da Mônica tem muito. Lições mesmo, né? A segunda graphic que a gente fez da Turma da Mônica. A história acontece porque a turma não fez o para casa, não fez o dever de casa, a lição de casa. Aqui em Belo Horizonte a gente chama de para casa. A turma não fez a lição de casa, e aí por causa disso eles resolvem fugir da escola para não ter que encarar o professor dando uma bronca neles. E aí a partir daí a coisa não dá muito certo. Quando eu era mais novo, eu e meu melhor amigo, a gente deixou de fazer a lição de casa e a gente fugiu da escola para não encarar o professor. Exatamente isso. A gente foi muito bem sucedido. Essa foi só a primeira de várias vezes que a gente fugiu da escola. Mas então assim, tudo a gente se expõe bastante, tanto eu quanto minha irmã, a gente coloca muito de quem que a gente é nas nossas histórias. É bastante, assim, é bastante mesmo. É muito evidente. Tem uma história do Valente que eu tava até relendo hoje, antes da gente conversar, que ele lê uma cartinha, né? E essa cartinha parece que você só trocou os nomes, assim, porque é muito real, assim, sabe? Que ele fala não, eu vou guardar essa cartinha pra... Isso, que ele vai guardar a cartinha pra ler em casa, que ele vai ganhar como se fosse um presente. E a cartinha... sei. Quando lê, assim, parece só que você trocou os nomes, sabe? Porque é muito real, sabe? Eu não sei se ela é realmente real, mas eu tenho esse sentimento quando eu leio o Valente. Eu acho que essa que você tá falando, eu tirei de um e-mail que eu tinha, que a menina me mandou o e-mail. Mas eu tenho cartinhas até hoje. Ela é real mesmo.
bem real, assim, não é 100%, mas é muito até pro jeito de cada personagem falar, eu tenho que lembrar, por exemplo, essas meninas que eram, né, que são, essas personagens são baseadas em meninas que eu conheci há muitos anos, eu gosto muito de ver o jeito de cada um de falar e tal. Meus amigos do RPG, eu tenho contato até hoje, é fácil, mas essas meninas que eu não converso com elas há 10, 15 anos, é mais difícil, então às vezes eu tenho algum e-mail ainda perdido e tal, eu releio pra ver o jeitinho que ela falou cada coisa, pra dar voz do personagem mesmo. Eu tenho as cartinhas de ex-namoradas todas, eu não vejo elas há muito tempo, mas eu tenho, sei lá, mais de 70 cartinhas de ex-namoradas aqui, deve estar numa gaveta, alguma caixa, alguma coisa assim. E eu lembro que já teve tirinhas do Valente que eu recorria a essas cartinhas pra ver direitinho como é que era o jeito que a personagem deveria falar. Isso é demais, né? Porque o quadrinista, além de ser o diretor de fotografia, ele tem que ser o roteirista, ele tem que pensar em tudo no quadrinho. Ele também tem que encarnar os personagens, né? Ele tem que ser praticamente um ator para cada personagem. Exatamente. Isso eu dou aula de roteiro aqui em BH, e tem um livro que eu usei uma vez na aula, que é de um cara que fazia roteiro pra Hanna-Barbera e tal, e ele fez roteiro pra Tartarugas Ninja também. E aí ele fala nesse livro que se você pega uma fala do Michelangelo e coloca o Donatello falando ela, e essa fala funciona, não te parece errado, você fez uma coisa errada ali. O Michelangelo e o Donatello vão falar a mesma coisa de jeitos diferentes. Então cada personagem tem que falar de um jeito diferente, ele não pode falar igual o autor tá falando, sabe? Nossa, isso faz muito sentido. Cara, que incrível. Que incrível. É legal você falar o nível de que o seu trabalho ele é influenciado pela sua vida. Se você pega, inclusive, aquela criação do Juliano Henrico, o irmão de Jor-El, né? Que é uma série muito legal. É extremamente autobiográfico. As avós dele realmente existiam, a mãe, o Jor-El é real, né? Ele tinha um irmão mais velho que tinha o cabelo perfeito, né? E eu acho que isso que dá o caldinho do feijão, né? Eu acho que quando a gente conta sobre nós mesmos, quando a gente procura contar coisas que são reais, parece que um pedaço da gente identifica que isso é real mesmo, sabe? Que não é artificial. Parece que encaixa, você não acha? Eu acho que a identificação que as pessoas, né, sentem com essas histórias vem muito disso, por ser real, sabe? Não é aquela historinha, sabe, padrão que você viu no filme e tal, que você não consegue se ver ali. Então, quando você coloca muito do que aconteceu com você, alguém que viveu coisa parecida, alguém que tem alguma característica parecida com você, vai se identificar ali. O Valente tem muito isso. Como que nem eu falei, ele é tipo 90% real, então tem muita gente que fala que o Valente é ele, sabe? Muita gente fica impressionada, nossa, aconteceu exatamente isso comigo. Eu acho que isso vem muito... Tem o Valente é um personagem muito, muito tatuado. Eu acho isso muito legal, que um monte de gente faz tatuagem do Valente, e acho que é muito por essa identificação também. Eu acho barato. Caramba, que legal. Você tem algum carinho especial por alguma etapa específica durante a produção de um quadrinho? Tem alguma parte que você olha e fala, agora sim, agora a gente tá conversando? Eu gosto de colocar os balões, as falas dos personagens, porque, como quase sempre sou eu que eu faço o roteiro, o desenho, né, não são pessoas diferentes, eu não faço um roteiro, eu faço um argumento. Às vezes nem isso, às vezes a história tá só na minha cabeça e eu já começo a desenhar ela. Mas, por exemplo, para uma Graphic MSP, que tem um editor, né, o Sidney Guzman, tem que ler o argumento antes para ver. Então eu escrevo para ele um argumento, não é nem em forma de roteiro, é como se fosse uma redação mesmo, contando a história inteira para ele, um arquivo de Word aí de, sei lá, 20 páginas. A partir desse argumento eu já começo a desenhar a história. E aí eu não sei exatamente o que cada personagem está falando em cada cena. Então quando eu vou colocar os balãozinhos, que eu tenho uma noção do que está acontecendo ali naquela página, e aí eu olho a carinha que eu desenhei ali, eu falo, nossa, esse Cascão ele tá com cara de que tá falando isso. Aí eu vou criar a frase dele. Então eu gosto muito dessa parte de colocar os balõezinhos, colocar as falas dos personagens. Eu gosto muito de fazer esse argumento também. Acho que são as partes que eu mais gosto. Que demais, cara. E, bom, hoje você já tá fazendo bastante coisa com o pessoal da Turma da Mônica também, né? Como que mudou a sua relação com o seu trabalho de uns anos pra cá, assim? Até onde o quadrinho ele se tornou um trabalho que você precisa executar e isso é ok? E até onde ele ainda é uma paixão? Tem espaço para os dois? Como você acha que você se relaciona com isso? Tem hora para os dois, com certeza. Cada trabalho, ele acontece, assim, o processo, né, de criar uma revistinha nova, um quadrinho novo, para mim é diferente a cada revista. Às vezes, o jeito que eu fiz o livrinho Valente 4, é diferente, não funciona. Quando eu vou fazer o 5, não funciona mais esse sistema que eu fiz. A minha vida mudou de algum jeito, ou eu casei, ou eu tô dando mais aulas naquele semestre, a coisa não funciona. Cada Graphic MSP é a mesma coisa, Laços foi de um jeito, Lições foi de outro.
Os sonhos foi muito sofrido, que eu tava com muita coisa na cabeça, assim. E agora a lembrança já foi de outro jeito. Então, tem espaço para tudo. Principalmente no começo, que você tá longe do prazo de entrega, é mais divertido. É mais... Lições me trouxe essa dificuldade, mas lembranças agora me fez gostar bastante de fazer quadrinhos de novo. Os primeiros meses assim, de trabalho foi muito gostoso fazer. Eu me dediquei bastante a etapas que geralmente eu faço de forma mais rápida. E foi muito legal, assim, foi divertido. Eu me senti mais próximo dos personagens. Eu enxergo a Turma da Mônica de um jeito diferente hoje, principalmente depois de fazer lembranças. Mas aí chega no finalzinho, você já tá perto do prazo, o editor já começa a ligar para você cobrando, e aí a coisa começa a ficar mais estressante, você tem que trabalhar aí 16, 17 horas por dia. Gostoso. Sair de casa direito, né? Tá bom? Você quase não sai de casa, você não tem tempo para muita coisa, aí fica realmente bem estressante, e aí vira mais aquela coisa de trabalho mesmo. Então eu acho que acaba sendo por aí. A primeira etapa, a primeira metade é legal, é divertida, e a segunda metade já é mais estressante, já é mais trabalho mesmo. Essa é a última graphic da Turma da Mônica que a gente tá fazendo. Ano que vem eu lanço o último Valente, em maio, e aí eu quero ficar um tempinho também sem trabalhar com a editora, para voltar um pouquinho àquele pensamento independente, não ter limite de página na hora de fazer a história, não ter o prazo tão em cima, ter um controle total, assim, praticamente, sobre o meu trabalho. Então eu quero, de novo, agora, minha ideia é voltar para o independente assim que fizer o último Valente, aí pode ser que depois eu volte para a editora de novo. Eu quero ficar transitando um pouco nessas duas partes, porque tem muitos anos que eu estou fazendo só Valente, Mônica, Valente, Mônica, Valente, Mônica, e agora eu quero, como eu falei, fazer uma hora independente, uma hora para a editora, e ficar mais por aí. E aí talvez nisso eu possa sentir um pouco mais essa questão também de quando é mais trabalho e quando é mais diversão. Eu te entendo. Às vezes é importante a gente dedicar um tempo pra nós mesmos, né? E ainda mais depois de tantos anos, né, cara? Muito tempo, tá na hora de eu fazer coisinhas diferentes. Que legal. Além dessa questão do autoral, qual que você sente que é a principal diferença, assim, hoje de você, da maneira que você trabalha hoje, depois de anos de experiência, de ter conquistado, né, prêmios e experiência pessoal também, e trabalhar lá atrás no começo? Como que você acha que a cabeça do Vitor funcionava no começo e hoje, assim? De que maneira mudou isso? Era mais fácil antes. Com mais certeza. Fácil? Era mais fácil. Quando, que nem eu falei, quando eu tinha, tipo, sei lá, quando eu achava que ninguém tava lendo o que eu tava fazendo, era mais fácil. A pressão era menor, a responsabilidade era menor. Hoje eu sinto mais... Não sei, acho que talvez porque antes era mais instintivo também. Eu gostava de não saber o que eu tava fazendo. É verdade. Sei lá, eu era bem mais inocente, assim, fazer. Então, sei lá, as pessoas viam coisas nas minhas histórias como se eu tivesse pensado muito naquilo, e na verdade não era uma coisa que eu tinha colocado porque eu senti que tinha colocado na hora. Eu já vi quadrinistas falando, grandes quadrinistas falando que não, naquele quadrinho X da página Y é a cena que eu falei, as pessoas vão chorar aqui e tal, é tudo planejadinho, e eu nunca tive isso. As pessoas choravam, sei lá por quê, em algum momento ali elas iam acabar chorando da minha história. Então, fazer as coisas de forma mais instintiva era bem legal. Eu gosto de reler de vez em quando o Penny Parker, porque ele é basicamente por que eu comecei a fazer quadrinhos, né? As sensações todas que eu tinha, a inocência toda que tinha nisso, era bem legal. E na época eu não tinha tanta preocupação em ganhar dinheiro com aquilo e tal. Hoje eu tenho que ter essa preocupação, né? Hoje eu tô mais velho, eu tô casado, então tem muito mais contas para pagar e tal. As responsabilidades são outras, então acaba que a vida real acaba também influenciando um pouquinho naquele momento que você está trabalhando naquilo. Naquela época do Penny Parker, nas primeiras tirinhas do Valente, tudo era alegria, tudo era festa. Como eu falei, eu estava com a expectativa tão baixa para tudo que qualquer coisa estava valendo. Hoje é diferente, hoje a pressão vem de formas diferentes, as pessoas têm uma expectativa em relação ao meu trabalho, e eu não sei até onde que eu quero que eles já saibam que eles vão ler uma história minha. Um dos motivos que eu estou querendo terminar a Mônica agora e terminar o Valente ano que vem é para fazer outras coisas. Então eu não quero que as pessoas falem assim, o Vitor é o cara dos quadrinhos fofinhos de criança e de cachorrinho. Eu posso ser isso também, mas eu não quero ser só isso. Entendi. E ao mesmo tempo eu não quero ser tipo a Miley Cyrus, sabe? Tipo assim, era menininha da Disney, então agora eu não sou mais menina da Disney, pelada, raspa o cabelo, tô doido. Quadrinho agora pornô com demônios e tentáculos, só pra falar que eu não sou o cara do quadrinho. Não quero isso também, sabe? Eu não quero ir pro extremo só pra falar que eu não sou só aquilo. Eu
não sei qual vai ser o próximo quadrinho. Eu tenho várias ideias e algumas envolvem quadrinhos com crianças e com cachorrinhos e tal, outros não. Eu não sei qual vai ser o próximo, mas eu gosto de pensar que vai ser o que eu tiver que ser na hora, sabe? Então essa liberdade eu quero ter de novo pra fazer o que eu quiser, sem preocupar tanto com... Porque fazendo continuações de Valente e de Mônica, né, você já tem aquela coisa, não, a próxima história do Valente. O Valente, ele limita um pouco os temas que eu adoro fazer o Valente, mas tem coisas que não cabem colocar na tirinha do Valente. Da Mônica, mesma coisa, adoro fazer, mas tem coisas que não dá pra colocar ali. Então eu quero ter essa liberdade pra eu colocar o que eu quiser nos próximos quadrinhos. Você acha que vai ser a mesma coisa de quando você tá fazendo Penny Parker? Porque o Vitor não é o mesmo Vitor. Você Exatamente. Tá buscando a mesma experiência ou não? Um pouco, mas como a vida não é mais a mesma, eu sei que não vai ser exatamente a mesma coisa. E fora essa questão da experiência, né? Antes eu fazia tudo muito instintivo, tudo muito bumba meu boi, assim. Então eu sei que hoje eu não vou ter isso porque eu tenho mais conhecimento, né? Eu sei mais o que eu tô fazendo, então não vai ser mais tão instintivo assim. Mas, que nem falei, fazendo lembranças me recuperou bastante do prazer de fazer quadrinhos. Então eu espero que, fazendo outras coisas, isso ainda fique ainda mais forte. Fazer lembranças, a maior parte do processo foi bem gostosa, foi bem divertida. Eu tive sensações assim que eu não tinha muito tempo fazendo quadrinhos, assim, sabe? Me diverti bastante mesmo fazendo essa história. Eu acho que é só seguir esse caminho mesmo que vai dar tudo certo. Que demais, Vitor. E você acha que são esses momentos que mantêm a tua sanidade? Porque você comentou que a pressão hoje é diferente, é muito maior, né? Como que você faz pra manter sua sanidade nesse contexto? Eu acho que ter amigos fora desse mundo de quadrinhos é fundamental. Eu gosto muito de estar com meus amigos e esquecer que eu faço quadrinhos. Esquecer. Eles não estão interessados nisso, sabe? Eles vão nos meus lançamentos, eles compram as minhas revistas, mas compram só os meus. Quando eu tô com eles, a gente vai jogar RPG, vai conversar de outras coisas, vai fazer churrasco, vai fazer hambúrguer e tal. É isso que mantém a minha sanidade, eu acho, tá? Sair um pouco desse mundo só de quadrinhos. Eu saí do Facebook há pouco tempo, assim. Há pouco tempo não, já tem meses já. E sair um pouco do Facebook manteve minha sanidade também, porque, sei lá, é muita discussão, é muita coisa que me desgasta. Mesmo que eu não entre nas discussões, ver as pessoas discutindo por coisa pequena me desgasta. Saber a opinião de todo mundo sobre todo e qualquer assunto me desgasta. Eu acho que não tem necessidade disso, sabe? Por menor que seja a coisa, eu acho que, sabe, não tem. Tipo, eu lembro quando saiu o filme do Mad Max, e todo mundo tinha que postar falando assim, eu assisti Mad Max e eu gostei. Tipo, eu assisti Mad Max, eu gostei, mas eu não preciso postar isso, cara, sabe? Contar pro mundo. Pra coisas pequenas e pra coisas importantes, grandes também, eu não tenho essa coisa de querer. Eu tenho saudade quando eu não sabia a opinião de todo mundo sobre todo e qualquer assunto. Eu tenho saudade, é ótimo. Tô pensando nisso hoje mesmo, cara. É uma necessidade, né, de se expressar. E é raro quando a pessoa simplesmente fala, não sei, sobre alguma coisa, né? Não é lindo isso? Eu acho que às vezes quando a pessoa escreve a coisa, tem que deixar assim, mesmo que depois ela mude de ideia, ela não vai ter coragem de realmente, sabe, trocar ideia. Você não vê uma pessoa fazendo um textão, e depois falando um mês depois, não, gente, esse textão meu estava errado, eu realmente peguei mais informações e mudei de ideia. Não existe, a pessoa se apega tanto à vez que ela postou aquilo, que ela não quer mais mudar de ideia. Então, mesmo que ela saiba que ela tá errada, ela não vai, sabe, dar o braço a torcer, assim. Sei lá, eu tenho enorme disso, enorme. Você prefere evitar a fadiga, basicamente? Basicamente, eu prefiro, com certeza. Então, ficar no Facebook, ficar com meus amigos, não ficar só perto de gente que fala de quadrinhos o dia inteiro e tal, e arte e coisas do tipo, mantém minha sanidade. Tá com meu cachorro, fazer exercício físico, que é uma coisa que eu tenho que voltar agora também. É a luta de todos nós. Participar de podcast de arte, sabe? Ficar falando de arte, nossa, gente. É terrível. Gente, que saco. Cara, e eu acho que, ironicamente, são as suas experiências fora da bolha, né? Que te inspiram a escrever as suas histórias, você não acha? Exatamente. A gente precisa disso, né? Fazendo quadrinhos. Se eu ficar só em casa fazendo quadrinho o tempo inteiro, eu não vou ter de onde tirar as ideias dos meus próximos quadrinhos. Você vai querer o Bakuman. Você vai querer um quadrinho sobre fazer quadrinhos. Exatamente, sabe? E eu não quero fazer isso agora. Então eu preciso sair, sabe? Eu tenho ideias, eu gosto muito de correr. Então, correndo eu tenho várias ideias. Eu gosto de passear com meu cachorro, tenho várias ideias. Caramba. Então, eu preciso sair. E o Valente, meus amigos são uma inspiração diária pro Valente. Tá com eles e eles gostam disso, sabe?
todo mundo que foi personagem do Valente, as meninas, as ex-namoradas do Valente também, todo mundo sabe que é ele que tá ali, e todo mundo adora. E meus amigos ficam tentando me ajudar. Falam, você lembra aquela vez que o fulano fez isso e tal? Ah, que legal. Muitas vezes não dá tirinha, mas ela te inspira pra alguma coisa, tá com eles. É legal. Sim, que demais, cara. Eu também adoro correr. Quando eu tô correndo, vem altas ideias. Principalmente do tipo, eu odeio minha vida, eu preciso parar de fazer isso agora. Tipo isso. Correr sozinho é muito bom. Você vai ouvindo música ali e tal, e vai tendo ideias. É legal, funciona bem pra mim também. Ai, que demais, cara. É interessante que no começo a gente perguntou pra você quem seria Vitor sem quadrinhos. E você diz que você não sabe, mas meio que você acabou de responder quem seria Vitor sem quadrinhos. Porque você já é o Vitor sem quadrinhos por muitos momentos da sua vida, né? É um equilíbrio, né? Na verdade, o ideal é esse equilíbrio que muitas vezes eu não consigo. Por exemplo, até semana passada eu tava terminando Lembranças, então faz tempos que eu não vejo meus amigos, por exemplo. Tem uns meses que eu não vejo meus amigos. Como você se sente em relação a isso? De ainda ter que investir muito tempo no trabalho e desbalancear as coisas? O ideal seria que isso não acontecesse, né? O ideal seria que eu realmente conseguisse equilibrar tudo e desenhasse num horário normal de trabalho, de 8 a 6, tivesse final de semana. É o que eu sempre penso que vou conseguir fazer e acabo não conseguindo. No caso de Lembranças, por exemplo, a gente tinha um prazo para entregar ela em junho. Ela ia sair na Bienal do Livro. Só que aí minha irmã quebrou o braço. Putz. Isso que a minha irmã quebrou o braço, a gente ganhou um tempo até dezembro. Ele falou, vou trocar, vou fazer o Sidney falou, vou colocar a graphic do Capitão Feio antes e a sua fica para dezembro. Aí nisso, meu pensamento na hora já foi, não, então eu vou caprichar mais, ganhei mais tempo, então vou fazer com mais calma, vou refazer umas coisas que eu não gostei, que eram coisas que se fosse para junho, eu não ia ter pensado, eu não ia ter refeito páginas inteiras, não ia ter desenhado o mesmo quadrinho 8 vezes, sabe? Então, com o tempo, você acaba, você já se conhece mais. Eu sei que, por exemplo, se eu precisar fazer 4 tirinhas do Valente amanhã, eu consigo, sabe? Então isso é perigoso até. Porque às vezes eu penso assim, não, se eu quiser fazer 4 tirinhas amanhã eu consigo. Então se eu precisar fazer 20 na semana que vem, eu consigo também. Só que não é fácil, sabe? Então quando você começa a conhecer esses seus limites, começa a ficar meio perigoso. Então com a Mônica isso aconteceu agora também. Então eu falei, não, se eu precisar fazer 2 páginas por dia no final, eu faço. Só que fazer 2 páginas num dia é uma coisa. Agora se fazer 2 páginas por dia em uma semana é outra coisa, totalmente diferente. Acho que é muito tentar equilibrar mesmo. Eu quero dezembro agora começar o próximo livro Valente o objetivo é esse, trabalhar realmente num horário normal de 8 até às 6, ter final de semana livre e até em março o livro tá pronto, tranquilo. Se isso vai acontecer, se eu vou conseguir, eu não sei. Sei lá, por exemplo, eu lembro do Valente 4. Valente 4 foi um livro que eu gostei muito de fazer e eu fiz ele praticamente em um mês. Foi legal, eu não sofri fazendo ele em um mês. Foi um que eu fazia 20 tirinhas praticamente por semana. E tava passando a Copa do Mundo na época. Então foi no mês da Copa, eu ligava a televisão, ficava vendo o jogo e na prancheta o dia inteiro. E foi legal, e aí tinha dias que eu conseguia assistir o jogo com meus amigos e tal. Então assim, por mais que tenha essa coisa de você trabalhar, né, tem aquele mês, aqueles 2 meses que você vai ficar muito focado, às vezes um dia que você sai enquanto seus amigos é legal, assim, já é suficiente, assim, pra mim. Não é que nem agora Lembranças que a gente ficou trabalhando, sei lá, 16 horas por dia durante praticamente 2 meses. Eu tive um apendicite no final também, então eu fiquei 10 dias sem fazer, então teve muito imprevisto nessa história. Eu imagino o seu corpo, né, falando pra você, olha, tá, se você não para, eu vou te parar, então, o que você acha? Foi meio que isso, cara, eu comecei a sentir dor num dia, numa segunda-feira, e falei, tá, vamos continuar desenhando. Aí chegou terça no final da tarde, falei, não, eu preciso ir pro hospital. E aí na quarta eu já tava fazendo a cirurgia. E aí foi uns dias que eu fiquei sem trabalhar, que apertou mais ainda o prazo, mas deu tudo certo. Então, realmente é isso. Eu quero achar esse equilíbrio de me dedicar aos quadrinhos e a vida normal também, sem precisar ficar sofrendo com uma coisa ou com outra. Você sente que você se coloca metas muito irrealistas? No sentido de, amanhã, que nem você comentou do Valente, não, eu consigo fazer 20, tranquilo. Você acha que é frequente assim, você assumir muito pro seu prato? Tem acontecido com mais frequência recentemente. Por exemplo, o Valente 5 e essa Lembranças foram as 2 vezes que eu realmente estourei meu prazo. O Valente 4 eu entreguei, como eu falei, eu fiz ele em um mês e tal, consegui entregar tranquilo, não precisou que o editor me cobrasse. Laços, lições também. Agora essa Lembranças já foi
passou uns dias do prazo. A editora, o editor, o Cid, a gente tiver que se virar para conseguir tirar do tempo deles também para que a revista saísse a tempo da CCXP em dezembro. Uhum. O Valente 5 ano passado também eu entreguei além do prazo, tanto que ele não conseguiu ficar pronto a tempo da CCXP, ele saiu só esse ano. Talvez nesses últimos, vamos falar de 2 anos para cá, e com as mudanças de vida também, ter casado e tal, mudou bastante a minha rotina. Não tem como não falar que não mudou. Uhum. Né? Antes eu tava sozinho, dependia só de mim, então eu me largava mesmo, sabe? Às vezes eu acordava de manhã, fazia uma fornada de empadinha, e eu teria que comer ao longo do dia, que tem problema, sabe? Hoje eu tenho que parar, fazer almoço, tem hora para as coisas, não depende tudo só de mim, né? Tem outra pessoa comigo. Então acho que assim, talvez nesses últimos anos eu ainda tava com esse pensamento que eu tinha quando eu tava sozinho, e só que minha realidade mudou. Então talvez por isso a coisa começou a ficar meio irreal, de querer conciliar tudo e conseguir fazer tudo a tempo. Mas eu acho que é só mais um pouquinho assim, de tempo para eu conseguir voltar tudo ao normal e ter metas mais reais. Uhum. É acostumar com a vida nova, eu acho, na verdade, né? É muito isso também, acostumar com a nova realidade pra você poder ter essas metas. Eu falei antes que, né, cada projeto é um processo diferente para terminar ele. É muito isso, porque eu acabo demorando um pouquinho para ver como que eu vou fazer dessa vez. Por exemplo, o Valente 3 eu fiz de um jeito, quando eu começo o 4, eu tento fazer igual eu tava fazendo no 3, aí só depois de um mês, assim, que eu vou vendo que não dá certo, depois de 2 meses que eu vejo o jeito certo de fazer, e aí a coisa rende, sabe? O Valente 4 foi isso, acho que são 90 tirinhas, eu fiquei uns 4 meses para fazer 20 tirinhas, e depois, no último mês, eu fiz 70 de uma vez. Caramba. Sem sofrer, que é o mais importante. O que mudou, assim, né, nesses primeiros meses pro último? Você se adapta. Que nem eu falei nos primeiros meses, eu tava tentando fazer do jeito que eu tinha feito o 3. Só que aí alguma coisa, não lembro exatamente o que tinha mudado na minha vida, mas às vezes é muito a questão de horário de aula, dia que eu tô dando aula na semana, etc. Que até eu perceber que isso não tá funcionando, demora um pouco. Até eu perceber, falei assim, não, cara, não tá indo, minha vida não tá mais igual, aí demora um pouco. Eu lembro que pra esse Valente mesmo, eu tinha um dia na semana que eu resolvia todos os problemas da vida. Era tipo ir no correio, resolver coisa de banco, era o dia que eu tinha que dar aula, então era isso. Nos outros 6 dias era trabalhar no Valente. Às vezes no final de semana sobrava um tempinho, aí eu ia fazer alguma outra coisa com meus amigos e tal. Então até eu perceber isso, o que mudou, como que vai funcionar dessa vez, demora um pouquinho. Entendi. Bom, se te consola, acho que essas mudanças grandes de vida que vão inspirar seus próximos roteiros, então... Também tem isso, com certeza. É algo bom, né? Sim. Só é saber aproveitar bem, né? De algum jeito, já aproveito disso. Ah, sem dúvidas, cara. Independente da gente ter uma experiência boa ou ruim na vida, uma coisa que eu sinto é que nós, enquanto artistas, a gente tem a capacidade e a oportunidade de expressar essas situações e ressignificá-las através do nosso trabalho, né? Exatamente. Isso é muito especial, né? Se você for pensar, eu nunca vou esquecer, há muitos anos atrás, muitos mesmo, assim, eu tava passando por uma fase muito difícil da minha vida, e eu tinha um professor na faculdade que eu gostava muito de conversar com ele, a gente se dava muito bem. E eu nunca vou esquecer um dia que ele chegou pra mim e falou, Henrique, pega toda essa sua frustração de agora e transforma em produção. E aquilo foi um exercício incrível. E eu recomendo pra todo mundo que esteja escutando isso, se você tá passando por uma fase difícil, expressa essa fase difícil com o seu trabalho. Eu tenho certeza que na pior das hipóteses você vai aprender alguma coisa. Com certeza. Você já utilizou a arte muito como ferramenta de escape, assim? Não necessariamente em forma de projeto, mas de uma maneira mais pessoal, assim? Sim. Eu lembro quando eu tava na faculdade que eu tomei fora de uma menina numa sexta-feira, era véspera de feriado, na verdade. Cara, ele é muito bom com datas, desculpa te interromper, mas eu tô besta, cara, porque você falou, não, quando eu tinha 6 anos, depois das 5 da tarde, eu saí de um sítio, estava 27 graus, e eu lembro que eu li a primeira quadrinho do Calvin. É aquilo, eu acho que às vezes você guarda o que realmente te interessa, eu não sei marca de carro, mas eu lembro dessas coisas todas. Incrível. Desculpa te interromper, você tomou o chute da menina. Eu lembro que eu desenhei o feriado inteiro, desenhei muitos Homem-Aranha nesse feriado, e eu lembro que meu traço deu uma mudada, de tanto que eu desenhei nesse feriado, assim, foi pro caminho que o traço tomou pros anos seguintes que eu ia desenhar na minha vida, desenhar assim, não é pra mim mesmo. Eu lembro que eu desenhei tanto, e no final eu tava me sentindo bem já, eu tava de boa, assim, tanto que depois quando eu encontrei essa menina foi mó tranquilo, depois até a gente teve alguma coisa mais pra frente, mas eu lembro que no final eu tava leve, tava feliz, e
E eu tava tão feliz com o meu desenho que já tinha esquecido tudo. Olha aí. O Valente é muito isso, né? O Valente é muitas frustrações de adolescência, de época de escola, de época de faculdade e tal, e que eu coloco de um jeito divertido, e eu não tenho nenhum pesar em lembrar dessas coisas, sabe? Na época foi um sofrimento, não deu certo com tal menina, terminei o namoro e tal, mas hoje eu não tenho nenhum peso com isso, sabe? Eu faço super tranquilo as tirinhas, não tem, é quase que uma terapia, sei lá. Imagino, nossa, mas que pé na bunda produtivo, hein? Gostei desse pé na bunda. Aconteceu bastante. Poxa, por mais pés na bunda, assim, onde você consegue melhorar a tua arte rapidinho, assim. Eu lembro bastante desse, eu lembro bastante que eu desenhei, eu tenho esses desenhos ainda, foi páginas e páginas, eu desenhava, parecia que eu tava possuído, assim, sabe? Bem legal. Marco, uma ótima ideia de um curso, a gente cria um curso onde a gente fica falando, olha, não é você, sou eu, a gente fica o dia inteiro falando assim, e aí a pessoa sai do curso já com um traço definido. Descontando as frustrações do desenho no papel. Né? O curso é só a gente desestimulando a pessoa. A gente faz um curso horrível, só a pessoa sai brava e fica boa. Amargurada. Funciona, viu? Funciona. Ai, que demais, cara, que demais. E, Vitor, vamos supor que você voltasse, você caísse uma cápsula assim na sua casa hoje, você entrasse nela e você voltasse 10 anos no tempo. Não necessariamente 10 anos, mas no momento que você decidiu, ok, vou fazer quadrinho, o que você falaria pro Vitor dessa época? Nossa, ele tá fazendo quase 10 anos mesmo. 10 anos? Eu chutei, tá? Ano que vem faz 10 anos que eu comecei o Pony Parker. Olha aí. O que você diria pra si mesmo? Cara, deixa eu ver. É engraçado que eu tenho até vontade de fazer um post no meu blog que ia chamar... Se bobear, eu faço isso daqui a pouco. Que era tipo uma carta pra mim mesmo. Que ia estar falando comigo mesmo quando eu tinha 12 anos. E eu ia falar muitas coisas pra mim mesmo com 12 anos. Eu ia mostrar fotos dos bonecos das Tartarugas Ninja que eu tenho hoje. Então, olha que legal que você tem os tempos e tal. Mas enfim. Você vai ser tipo seu pai. Pra fazer... Ia fazer inveja pra si mesmo. Não, você ia fazer assim, ó, continua nesse caminho, ó o que você vai ter aqui, ó. Você não vai no museu hoje não, mas ó, você vai ter um quadrinho aqui. É tipo isso. Mas há 10 anos, esses 10 anos passaram muito rápido. Muito, muito, muito rápido, sabe? De quando eu fazia Pony Parker pra cá, não parece que é 10 anos, parece que foi, sei lá, 4, 5. Eu sei lá. E nem eu falei, nesses 10 anos eu não tive muito tempo de planejar as coisas igual eu sempre fiz, em termos de trabalho e tudo. Foi muito, apareceu uma coisa, apareceu outra, eu ia fazendo, eu ia emendando um trabalho no outro. Se eu tivesse que se encontrasse comigo há 10 anos, a primeira coisa eu ia falar pra eu comprar uma prancheta logo no início, parar de desenhar na cama, que foi isso que me deu problema nas costas. Fala, cara, você vai virar profissional mesmo, para de desenhar na cama, vai comprar uma prancheta, investe, sei lá, quanto que era, R$70, R$80 na época. Investe numa pranchetinha aí que vai valer a pena. Então, não sei, eu ia falar com ele que tá indo bem, que tá indo tudo certo. Que por enquanto ele não fez ainda histórias do Homem-Aranha pra Marvel, mas que tá nos planos ainda. Mas que mesmo não tendo feito, ele ia estar bem feliz fazendo os quadrinhos. Não sei, eu tô com 39 hoje. Falar comigo há 10 anos é muito pouco espaço de tempo, sabe? Mas que eu tô falando comigo há 3 anos, não parece faz tanto assim. Mas eu falando comigo com 18, nossa, cara, deixa eu te contar uma coisa, um dia você ainda vai beijar uma menina. Coisas do tipo, tá? Mas há 10 anos é muito, parece que eu tô conversando comigo mesmo de hoje. Hoje mesmo, sabe? Não tem tanta diferença. Mas eu ia falar com ele que tá no caminho legal. Tem muita coisa ainda pra ele fazer, sabe? As coisas vão mudar e tal, mas que vão mudar pro melhor. Eu ia falar com ele pra ele se preparar que daqui a pouco ele vai estar vivendo os melhores anos que já viveu. Eu acho que teve uns 3, 4 anos aí pra trás, talvez até uns 5 anos, assim, nesses 10 anos que eu tenho a mais que ele, que foram os melhores anos da vida dele, com certeza, até agora. Que incrível, cara. E eu tenho certeza que você é uma grande inspiração pra muitas pessoas, muitos artistas que querem viver de quadrinho também, né? O que você deixa de lição pra eles? Já que a gente tá falando do Mônica Lições, eu sei que não é bem essa a lição, né? Uma coisa, o que você diria pra quem gostaria de trabalhar com quadrinhos hoje e tá desarmado, tá sentindo desamparado, acha que não tem espaço pra ele? O que você diria pra uma pessoa dessa? Eu acho que se você gosta mesmo de fazer, se você acha que você tem histórias pra contar que realmente já não foram contadas, tem um assunto que você quer muito falar dele, um sentimento que você quer falar muito dele, uma situação que você viveu, que você quer muito colocar ela, que você acha que se encaixa
se encaixar em quadrinhos, você gosta bastante de fazer isso e tal, faz, cara. Faz porque eu acho que... Eu falo assim, eu dei muita sorte de ter aparecido na hora certa e as coisas foram, de certa forma, fáceis pra mim. A questão financeira nunca é fácil. Fazer quadrinhos no Brasil, nesse lado financeiro, é complicado mesmo, é difícil mesmo. Mas se você gosta, faz. E tem que gostar pra fazer, porque é uma coisa demorada. São poucos, né, considerando assim, em relação a cinema, televisão e tal. O seu público é pequeno, poucas pessoas vão ler aquilo que você está fazendo. Mas sei lá, às vezes, como eu falei, você pode estar mudando a vida de algumas dessas poucas pessoas, de algum jeito. Nem que esteja mudando a vida delas, botando uma ideia na cabeça delas, que vai ficar na cabeça delas por uma hora, um dia, um mês, sei lá. Então, assim, se você buscar fazer coisas diferentes do que já tá por aí, isso é uma coisa que eu pensava desde o início. Eu queria fazer histórias em quadrinhos que eu queria ler e que já não estavam feitas. Eu não queria fazer a história do Batman brasileiro. O Batman já estava lá, então eu queria contar histórias que realmente eu não tô lendo elas. Se você tem essas histórias para contar, vale a pena. E, como eu falei, tem que gostar muito, muito, muito mesmo de fazer isso, porque é trabalhoso, a parte financeira não é tão legal, mas é recompensador por várias outras coisas. Eu sempre senti que eu tinha que fazer isso de algum jeito, então era meio que quase que um chamado, assim. Se eu não tivesse feito isso há 9 anos, eu acho que eu já teria tentado fazer pelo menos mais outras 3. Em algum momento eu ia fazer. Então, se você sente esse chamado de algum jeito, é tomar coragem, dar a cara a tapa e fazer mesmo. Oh, yeah. Obrigado por esse presente. E obrigado por essa conversa que, como um todo, foi um presente. Eu fiquei muito inspirado. E eu admito que eu estou com vontade de fazer um quadrinho agora. Cumpri a missão. Pode ter certeza que sim, Vitor. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Pois vamos agora começar com os recadinhos na garrafa. Recadinhos de nada. E que antes dos recadinhos, posso dar o meu recadinho, por favor? Pois. Eu queria anunciar aqui, Henrique, aquela nossa campanha beneficente, cara, que a gente vai estar fazendo, pode ser? Claro! Opa, vamos lá então. Gente, até dia 25 de dezembro, a gente vai estar fazendo uma comoção aí com a comunidade artística, do jeito que a gente pode. Eu, Mike Azevedo, outros artistas também vão participar das nossas streams pra gente arrecadar fundos, pra gente doar pra uma instituição de caridade. A instituição que a gente escolheu foi a AACC, que é uma instituição que cuida de crianças com câncer, né? Então, seria muito legal se vocês puderem participar. Eu vou fazer live stream todos os dias desse mês de dezembro, a partir das 2 horas da tarde. Eu vou estar sempre online, e quando eu não estiver online, provavelmente o Mike também vai estar fazendo stream, e aí a gente vai estar lá participando. Então, por favor, gente, apareçam por lá, deixem a sua contribuição. Henrique Lira vai participar de algumas lives também, então fiquem sempre ligados. E outros artistas maravilhosos também vão participar, então a gente vai ser quase um teleton dos artistas, Rick. Mas vai ser uma parada que a gente vai fazer com muito carinho, assim, e tentar ajudar da melhor forma possível essa instituição, beleza? Muito bom, dá orgulho de ser amigo dessas pessoas, viu? Dá orgulho. É o tipo de gente que te força a ser melhor, sabe? Você fica até envergonhado de ser você. Imagina, cara, você também vai ajudar da forma que você puder, né, Arquito? Então, pessoal que quiser aparecer por lá, é twitch.tv/Marco Álvares e twitch.tv/Mike Azevedo Arte, tudo junto. Por favor, acho que o link vai estar na descrição, por favor, né, Rick? Por favor, vai estar na descrição. Não, aí já é demais. Não, pediu demais já. Isso que é bom, né? Vamos ler os comentários. Obrigado, gente. Ai. The Old Star, a velha estrelinha. Uau. Disse. A velha estrelinha é um ótimo velha nome. Velha estrelinha. Meu nome é velha estrelinha. Você quebrou o nick do cara. Soldado? Tava super... Soldado estrelinha! Tava super cool. The Old Star. É a velha estrelinha. Parabéns. Olá, compadres! Ainda existe preconceito com mangás e anime entre as empresas de ilustração e animação no Brasil? Percebo que é sempre um tom pejorativo quando alguém toca no assunto nos podcasts. Desde já, muito obrigado pela atenção. Olha, pequena estrelinha, velha estrelinha, eu não acho que necessariamente preconceito, mas demanda eu acho que não existe muita, não. É questão de demanda, cara, assim, né? Não faz sentido pra nossa cultura ter muitos trabalhos de mangá hoje, né? Esse tipo de coisa. Assim, você vai encontrar demanda, com certeza, acho que tem demanda pra todo mundo, mas
é bem mais complicado, tá? E se você não quiser diversificar um pouco o seu traço, você vai sofrer um pouquinho no futuro, dependendo de onde você quiser trabalhar, tá? Eu sinto que essa é a realidade. Com certeza, eu também acredito, eu tô um pouco fora do mercado brasileiro faz um tempo, mas eu tenho essa percepção também. Se você quiser trabalhar com esse traço mais mangá, então eu recomendo que você crie projetos pessoais, né? Porque realmente quando eu trabalhei com editoras e no mercado brasileiro, eu nunca vi alguma coisa voltada pra mangá, sinceramente, sabe? Agora, eu espero que as coisas tenham mudado, não sei, porque é legal ver variedades de traço, né? Diversidade de estilos, eu gosto muito disso, mas a realidade é que eu nunca vi. É muito escasso mesmo. Mas nunca deixe o seu brilho morrer, tá bom? Vamos lá. Vai, Márcio. Nossa querida Malena Flores disse: obrigada por serem lindos, Malena, cheirosos e inspiradores. Coraçãozinho. Oh, Malena, sua fofa. Pra quem não conhece o trabalho da Malena Flores, procure aí Malena Flores no Facebook. Vocês vão se surpreender com a qualidade do trabalho dela. Ela é incrível, tanto do pessoal como no profissional. Louco, bicho. Agora, olha bem, Malena. A questão do cheiroso, melhor você não ir pra casa do mar. Tá? Sou assim. Vou falar que quem não é cheiroso é essa camiseta usada há 6 meses sem lavar, Henrique Lira. Que é essa camiseta de pirata que você tem, cheia de furos. Olha, dá licença. Eu lavei. Furos tudo bem, mas eu lavei, tá bom? Ela não consegue ser lavada. Marco Antônio. É uma camiseta que não consegue ser lavada, porque senão ela vai desmanchar na máquina. Ai. Jéssica! Oi, meninos! Gostava das artes selecionadas que vocês mostravam no fim de cada café Iconic. Acho que é um jeito legal de você divulgar trabalho de artistas bons, ainda poucos conhecidos. Vocês pensam em trazer isso de volta de alguma forma? Olha, Jé, no momento não, mas seria uma ideia ótima, porque a gente sempre gosta de estimular a produção artística e os artistas do nosso Brasilzão. Então talvez no futuro a gente faça algo relacionado a isso também. Ok? Muito obrigado pelo seu carinho. Ingrid Barbedo disse sobre o podcast do Limetown Studio da semana passada: gente, me identifiquei imensamente com eles, principalmente pela questão de trabalhos desgastantes e a frustração com os resultados. A cada podcast, um sopro de esperança para nós artistas. Mostra que é possível trabalhar com o que se ama. Oh, yeah! Sabia que ia mandar essa, cara. E não só isso, mostra que também nem tudo são flores, isso é importante, viu, Ingrid? Você viu a quantidade de dificuldades que a Amanda e o Gus passaram, né? E é muito legal ver quantas concessões eles tiveram que fazer, quantas vezes eles tiveram que cair de cabeça com o futuro incerto. Porque é muito conveniente, depois que eles já fizeram sucesso, depois que eles já conseguiram o que eles queriam, você falar, nossa, que simples, né? Que legal. Mas no momento, nesse processo, eu acredito que houveram tantas incertezas, tantas atitudes corajosas, né? A gente não pode ignorar essa parte, a gente gosta de focar nisso. E outra coisinha também, Rick, que me chama muita atenção na história deles é como tentam pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? E um grande exemplo disso, olha eu datando o podcast agora, vai ser agora na CCXP que eles vão vender alguns prints, né? E uns prints que você pensa, beleza, print, né? Todo mundo faz. Só que não, eles vão além, Henrique Lira. Eles mexem com a realidade aumentada, cara. Então eles criaram um aplicativo para que quando você apontar a câmera desse aplicativo pro print dele, acontecem várias coisas dependendo de qual ilustração que você comprou. Então, por exemplo, tem a Tracer, que ela pula fora, assim, sabe, do pôster. Tem um outro personagem que voam alguns elementos em volta dele. Outro print, quando você aponta, você consegue mexer e ver entre o sketch e a arte final, sabe? Você consegue passar. Cara, caramba! É muito legal. Então, isso é só um exemplo de como eles tentam sempre pensar fora da caixa, sabe? É uma dica boa, assim, pra vocês. Incrível. Massa, né? É genial, cara. Ju pergunta, Henrique, pode fazer um despertador motivacional? Seria ótimo, cara. Isso vai ficar ótimo. Vamos lá, Marco. Vou colocar uma música bem inspiradora no fundo, então, né? Antes, Ju, você tem certeza que você quer realmente acordar com a minha voz? Olha, posso só dar uma dica? Se você quiser odiar o Henrique, coloca isso como despertador. Porque é batata. Se você coloca uma música que você gosta como despertador, cara, você vai odiar ela pro resto da sua vida. A hora que você ouve ela no rádio, assim, você vai tomar até arrepio, sabe? Que você vai odiar. Então, vamos lá, odiar Henrique Lira. Vamos lá. Eu vou improvisar qualquer coisa aqui. Vamos, seu tripulante preguiçoso, levanta esse popô de pudim e vamos trabalhar. O dia está raiando, o dia está lindo. O que você acha de começar? Vai fazer o seu café? Vai fazer um exercício? Vamos lá, vamos começar esse dia lindo! Ou durma mais 5 minutinhos.
Deixa isso no final, né? Sim. Deixa o demôniozinho no final, Marco. Olha, eu vou ser sincero, eu não usaria esse despertador, tá? Eu já estou contraindicando ele, mas tá aí a minha colaboração não colaborativa. Eu não usaria, mas aqui na descrição você encontra o link para o MP3. Exatamente. Você que se vira aí. Gabriel Lessa disse: eu gostaria de ilustrar livros, já tenho meu portfólio montado e me sinto pronto. Porém, meu professor diz que eu devo fazer um estágio antes para aprender como cobrar. O que vocês acham? Devo esperar um estágio ou pular de cabeça no mercado? Já bem, Gabriel. Antes de tudo, eu acredito que a intenção do seu professor é a melhor de todas, certo? Eu acredito que ele, de acordo com o que ele conhece, ele tá tentando te ajudar conforme ele pode. Mas eu, particularmente, eu discordo totalmente dele, tá? Eu não acho que você tem que esperar um estágio para aprender a cobrar. Você pode aprender a cobrar cobrando e conversando com outras pessoas a respeito disso. Ou pode até conhecer a saga do Artista Livre, que é o nosso curso, que inclusive a gente fala sobre isso, tá? Mas eu não acho que um estágio vai ser tão determinante na sua vida, dependendo do quanto você estiver engajado. Ele potencialmente, claro, pode ser muito bom, vai te dar experiência, mas o que você vai ter que cobrar dentro de um estágio? Não entendi. Geralmente, se você trabalha numa empresa como estagiário, você não fica responsável por fazer orçamento. Você não vai ter que dar o seu preço, eles já vão te falar o teu salário. Então eu não entendi como você vai aprender a cobrar. No almoço você vai chegar e puxar alguém e perguntar? Não entendo. Porque você pode fazer sem estágio também, né? O que você acha, Marco? Eu acho que pode ajudar pra te dar uma visão de mercado, né? Pra como lidar com o cliente, esse tipo de coisa, dependendo do que você for fazer no estágio, né? Se você for escrever o e-mail do orçamento, acho que você vai começar a ter uma noçãozinha. Se você tiver alguém mais experiente do seu lado também, você vai começar a ter uma noção do quanto cobrar. Mas não é necessário de forma alguma. Eu acho que se você quiser tentar, você pode bater um pouquinho mais a cabeça na parede, mas você também vai aprender da mesma forma, né? Não é como se o estágio fosse cair tudo no seu colo, né? Você também vai ter que apoiar um pouquinho ali. Sempre pegue toda a responsabilidade e jogue nas suas costas, Gabriel. Para de terceirizar a responsabilidade de estágio ou de empresa para resolver seus problemas, sabe? Eu acho que você vai conseguir resolver eles sozinho se você realmente estiver a fim de resolver esses problemas. Você vai atrás de pessoas, vai questionar pessoas, vai perguntar em fóruns, vai atrás de informações. Tudo acaba na questão da proatividade e da persistência, certo? Eu acho que com esses dois elementos você vai conseguir fazer muita coisa interessante. E eu acho que é isso, Marco Antônio. Marco Antônio, ora pois. Acho que acabou o nosso episódio. Eu já peço desculpa a todos os portugueses de Portugal. Eu amo vocês. Peço desculpas por essa imitação do minha tigela. É o máximo que a gente consegue. Que a gente não, que você, né? Sua imitação é boa, cara. A minha é só uma tentativa pífia de português. Pífia, eu gosto da palavra. Mas, pífia. Gente, eu só queria deixar claro que essas imitações eu sou obrigado por contrato, pelo Henrique, pra fazer. Eu não queria fazer, exatamente. Porque a gente fazia por todo episódio a gente faria português do Brasil, mas eu não quero humilhar, fazer o bullying com a cultura alheia, tá? Me perdoem, gente, mas... É o contrário. Marco, vamos abrir a mente do mundo, vamos explorar as possibilidades culturais do universo. Quantas línguas legais? Vamos falar esperanto, latim, grego antigo. Olha quanta coisa legal, olha quantas maneiras interessantes a gente tem de começar esse podcast. Ou a gente pode começar em português também, assim, bem legal, sabe? Vai ser bem legal, cara. Vai ser ótimo, né? Vamos pro Bom Dia Tripulação, então. Beijo pra vocês, meus queridos. Gente. Beijo. Tchau. Não esquece de mandar o recadinho também. Deixa o recadinho. Bom dia, querida tripulação. Você já entrou em um ônibus errado? Muitas vezes, nossas vidas tomam um rumo que a gente não quer, como se a gente estivesse viajando dentro de um ônibus errado. Otimistas e esperançosos pensam: daqui a pouco ele dará meia volta para onde eu estava, tranquilo! E não descem do ônibus. Pessimistas reclamarão de como as coisas são injustas, não farão nada a respeito e continuarão sentados no banco, no mesmo lugar, bravos. E os corajosos irão pedir para o motorista parar imediatamente, descer do ônibus e recalcular a sua rota. Se você sente que as coisas não estão indo para o lado que você quer, desça do ônibus. É sempre uma opção possível. Se você tiver os culhões de encarar o desafio, esteja constantemente em busca daquilo que faz falta em sua vida. Por favor, não viva sua vida dentro do ônibus errado. Tenha um ótimo dia, não esqueça de mudar o chuveiro para verão e continue navegando.